Se você quer passar no próximo exame da OAB, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar as 5 coisas que você precisa fazer para conseguir a sua aprovação nesse exame que está batendo na sua porta. Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você que quer aprender a estudar para a OAB de forma eficiente, estratégica, organizada e conseguir finalmente destravar sua carreira no direito. Então, seja muito bem-vindo. E a primeira coisa que você precisa fazer para passar nesse próximo exame é organizar o seu local de estudos. Não precisa ser um mega cantinho de estudos, bem organizado, com aquela mega mesa, aquela cadeira gamer de estudos, prateleiras elegantes, cheias de livros. Não precisa ser esse cantinho perfeito que a gente fica paquerando ali no Instagram, que a gente tem aquelas ideias quando vai pesquisar na internet, ali no Pinterest. Não precisa ser nesse nível de cantinho de estudos. Pode ser um cantinho mais simples, mas que seja minimamente organizado, que te inspire a estudar. Uma mesinha simples, separada num canto da sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser até a mesa da sua cozinha, se você não tiver um local apropriado mesmo para isso, mas que em algum momento, algum cantinho ali da mesa, você consiga separar e organizar, deixar limpo, bonito e organizado para você estudar. Coloca aí, Pedro, na tela a foto do meu cantinho de estudos na minha época de OABeira. Era uma mesinha bem simples, preta, pequenininha assim de vidro. Tinha o meu vademecum sempre ali do lado, um computador. Eu colocava também em cima alguma recompensa, alguma premiação que eu ia ganhar depois de passar naquela prova. Muitos post-it na parede, isso sempre tinha. Post-it na parede era uma coisa que eu sempre colocava, porque me ajudava a memorizar ali aquelas principais informações e ficava com cara de cantinho de estudos, né? Todo mundo na minha casa já sabia que aquele cantinho da sala era na sala que eu colocava, que eu não tinha um quarto separado para eu estudar. Então aquele cantinho da sala, todo mundo na minha casa já sabia que era sagrado. Quando eu sentasse ali, ninguém podia me incomodar, ninguém podia me chamar para lugar nenhum. Era o meu momento sagrado de estudos. Então você precisa proporcionar um ambiente desses para você. Você precisa organizar um lugar na sua casa, minimamente organizado e separado para isso, propositalmente para isso, para o seu cérebro entender que quando você sentar ali é hora de se concentrar, é hora de estudar. E também para sua família, as pessoas ao seu redor entenderem que quando você sentar ali é hora de foco, de concentração. O seu cérebro, ele gosta de ordem, ele gosta de limpeza, ele gosta de um ambiente que atrai, que inspira ele a fazer algo. Então, no seu local de estudos não pode ser diferente. Inspire o seu cérebro a estudar, organizando um ambiente para isso. E para você tornar esse ambiente ainda mais prazeroso, é interessante você até fazer um ritual antes do estudo. Que seja fazer um cafezinho, né? Você passa um cafezinho, sobe aquele cheirinho. Seu cérebro já vai entendendo que se você está passando um café, é sinal de que vai vir ali uma boa sessão de estudos bem concentrada. Então você vai lá, prepara uma xícara de café, uma xícara bonita, que te dê vontade de colocar ali na sua mesinha de estudos, para você tirar aquela foto e registrar os seus momentos de luta, para quando o momento de glória aparecer, você ter também esse registro da sua mesinha de estudos. Então prepara uma boa xícara, compra um bom caderno, um caderno bonito que te inspire, se você for usar um caderno físico, né, para fazer suas anotações, anotar seus erros, né, o famoso caderno de erros que eu peço tanto para vocês fazerem. Então compra um caderno caprichado ou um fichário, enfim. Organiza direitinho os seus lápis, suas canetas num porta-lápis bem bonitinho, enfim, capricha de forma mínima, mas que te dê aquela inspiração, aquela vontade de estudar. A segunda coisa que você precisa fazer é separar o tempo que você vai dedicar aos estudos. E sobre isso tem uma coisa que eu amo falar, que é: tempo não se tem, tempo se cria, tempo se faz. É uma questão de prioridade. Então, se você é uma dessas pessoas que fala que não tem tempo para estudar, pense com calma, pense com carinho, porque na verdade você tem tempo sim. Todos nós temos 24 horas. O que acontece é que você deve estar preenchendo o seu tempo com outras coisas que não dão espaço para um tempo de qualidade do seu estudo para a prova da OAB. E se passar na OAB for uma prioridade na sua vida, se você quer de uma vez por todas conseguir essa tão sonhada carteirinha e poder ter liberdade na sua carreira profissional no direito, para você advogar de forma autônoma se você quiser, ou para você concorrer a uma vaga melhor remunerada no escritório onde você de repente trabalha como assistente, ou quem sabe passar num concurso público que exige a carteirinha da OAB, ou que não exija, mas que exige aqueles 3 anos de prática jurídica e que com a OAB você consegue tranquilamente bater esses 3 anos de prática jurídica. Enfim, fazer o que quer que você queira fazer com essa carteirinha na mão. Se isso para você é um sonho, é uma prioridade, então você também tem que dar prioridade no seu tempo, na sua rotina, para os estudos para essa prova da OAB, para você finalmente passar nessa prova e conseguir todas essas coisas, todos esses sonhos aí que eu falei. Então pega a sua rotina, olha direitinho com quais compromissos você está preenchendo os seus horários de segunda a domingo, manhã, tarde e noite.
Coloca num papel isso para você enxergar todos os seus blocos de tempo ocupados e aparecer ali no papel os blocos de tempo livre que você vai ter. Quando aparecerem esses blocos de tempo livre, veja como é que você pode ampliar ainda mais esses blocos de tempo para que você tenha um maior tempo de qualidade nos seus estudos. Eu gosto de dizer que você não precisa ter muito tempo, mas você precisa que esse tempo seja de qualidade. Então, se você colocou no papel já e conseguiu enxergar que você tem mais ou menos umas 2 horinhas ou 3 horinhas livres para você estudar, não significa necessariamente que você vai estudar por 3 horas aí que você separou, porque esse é um tempo bruto que você conseguiu encontrar aí no seu horário. Mas, na verdade, quando você sentar para estudar, você vai separar momentos de foco e momentos de pausa. E somando esses momentos de foco, você vai conseguir extrair as horas líquidas de fato, horas efetivamente estudadas que você conseguiu focar, se concentrar num estudo propriamente dito. Então, de repente, de umas 3 horas brutas, você vai conseguir tirar mais ou menos 1h30, 1h40 líquidas, tirando as pausas, as distrações, tirando todas as interrupções. É mais ou menos isso que deve sobrar na sua rotina. Então, quanto mais tempo você conseguir aí na sua rotina, no seu horário, na sua semana, mais horas líquidas de estudo você vai conseguir espremer nas suas sessões de estudo. E elas vão ser ainda de mais qualidade. Então, além de você ter que encontrar tempo na sua rotina para estudar, é importante que você escolha um momento da sua rotina em que o seu cérebro esteja bem, esteja leve, esteja livre para você conseguir ter um melhor rendimento nos seus estudos. Então, é importante que, além de ter tempo, que esse tempo seja de qualidade. Ter tempo não, vamos corrigir. Além de você fazer tempo, encontrar tempo, criar tempo na sua rotina, é importante que esse tempo que você conseguiu encontrar aí seja de qualidade, ou seja, no melhor horário para o seu cérebro render e num horário que você se comprometeu para fazer aquilo e nada nem ninguém vai te tirar daquele foco, daquele objetivo que você traçou, que é estudar ali aquela quantidade de horas, aquela matéria, aquelas questões, ler aqueles artigos que você separou. E quando eu falo que não precisa de muito tempo, mas que esse tempo seja de qualidade, eu não tô falando só da boca para fora não, viu? Coloca aí na tela, Pedro, o depoimento da minha aluna Natália, que foi aprovada na primeira fase da OAB, e ela fez questão de ressaltar que o tempo que ela dedicou aos estudos não foi um tempo exagerado, ela não precisou de muitas horas de estudo por dia, mas precisou que esse tempo que ela dedicava fosse de qualidade, aplicando a metodologia dos 5 pilares da aprovação, que é o meu método de primeira fase para a OAB. E se você não conhece o método 5P, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. E se você não achar o link, é só você me pedir nos comentários: Bárbara, eu quero o link do método 5P, que eu te respondo com o link certinho, para você, enfim, começar a estudar de uma forma mais eficiente, mais estratégica e fazer como a Natália, que não estudava muito, mas estudava um tempo de qualidade, exatamente o que ela precisava para conseguir a aprovação. E a terceira coisa que você precisa fazer para passar nesse próximo exame é um planejamento realista e eficiente. Mas antes de eu falar mais detalhes sobre o planejamento, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque é um espaço em que você aprende semanalmente de forma gratuita. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos úteis para sua aprovação. Inclusive, sobre o planejamento, eu já gravei um outro vídeo só sobre como você deve se planejar para estudar para a prova da OAB, né? Como você faz o seu próprio planejamento ou cronograma, como alguns gostam de chamar. Então você pode, depois de assistir esse vídeo aqui, clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para assistir o vídeo sobre planejamento. Mas eu já vou te dar aqui algumas coordenadas de como você deve fazer um planejamento realista e eficiente. Nesse planejamento, basicamente, você tem que ter clareza do que estudar, de quando você vai estudar e de como você vai estudar. Sobre o que estudar, é importante que você levante quais são os temas, quais são os artigos que a FGV tem cobrado nas provas mais recentes e aqueles que ela mais gosta de cobrar, e distribuir todas essas informações de artigos e temas cobrados na prova da OAB no seu planejamento. Aí você vai precisar ver se esse planejamento vai ser de 120 dias, ou 90 dias, quem sabe, ou 60 dias, ou 30. Eu gosto de trabalhar com essas 4 opções, porque eu acredito que atende tanto uma preparação de longo prazo, quanto uma preparação de curto prazo. E aí, para saber por quantos dias seria necessário você estudar, você precisa se conhecer sua realidade, né? Lá nesse vídeo sobre planejamento eu falo mais detalhadamente sobre isso, então vale muito a pena você assistir. Aqui nesse vídeo eu quero reforçar a importância do planejamento na sua jornada de estudos. O planejamento ele vai te trazer uma clareza melhor do que fazer. E quando você tem clareza do que fazer, de quando fazer,
você evita a famosa procrastinação. Então, se você é uma pessoa que procrastina muito, sabe que tem que estudar, mas não estuda, é muito provável que você não só seja uma pessoa que procrastina, né? A gente se intitula, é porque eu sou procrastinadora, eu sou assim mesmo, eu fico adiando tudo que eu preciso fazer, não sou uma pessoa disciplinada, não sou uma pessoa focada, mas às vezes não é isso, às vezes a culpa não é sua. Só tá faltando aí uma clareza maior do que fazer. E quando a gente tem essa clareza, a gente acorda todos os dias sabendo exatamente quais artigos a gente vai ler, quais questões a gente vai fazer, isso aumenta muito as chances de a gente realmente fazer, porque já está claro, eu já sei o que, como, quando, os materiais já estão organizados, então as chances de eu procrastinar são menores e de eu cumprir aquelas metas de estudo são muito maiores. E isso tem tudo a ver com a quarta coisa que você precisa fazer, eu já vou pegar um gancho, que é organizar o material que você vai estudar. Então, além de ter um planejamento te falando o que você precisa estudar, quando você vai estudar e como você vai estudar, se através de questões, se através de uma aula, enfim, o que, quando e como, isso é o planejamento, você precisa ter os materiais para você cumprir aquilo que você mesmo está se mandando fazer, ou que alguém está te sugerindo fazer, se você comprar um planejamento já pronto. Então, se está lá no seu planejamento, dia tal do tal, eu vou estudar Direito Constitucional, vou estudar o tema, Teoria da Constituição, e vou fazer as questões de 1 a 10 do caderno de questões X. Se no seu cronograma ou planejamento está falando lá essas tarefinhas que você precisa fazer, você precisa já ter esse material em mãos, facilitado e organizado para você cumprir, porque às vezes você até tem um planejamento, mas por não ter o material ou por não ter organizado ele previamente, você também vai tender a não estudar. Então é interessante que você tenha esses materiais já organizados, já selecionados. Lá no método 5P, por exemplo, a gente tem a legislação organizada, a gente tem os cadernos de questões. Então toda vez que eu falo para o aluno ler um artigo de lei ou para ele fazer alguma questão, esse artigo e essa questão já estão separados lá dentro da plataforma. Basta que esse aluno, muito organizado, muito bem orientado, né, imprima esses materiais ou deixe separado numa aba do computador no dia anterior, porque aí no dia seguinte, quando ele abrir o computador e for a hora de estudar, ele só vai bater o olho na meta dele lá do cronograma, dia tal, fazer tal questão, ler tal artigo, vai abrir a aba do lado ou vai pegar a folha que ele imprimiu, as folhas que ele imprimiu e já vai fazer o estudo daqueles artigos e a resolução daquelas questões que ele separou. Então é muito importante que, independentemente do método, curso ou material que você vai seguir, ou se você vai você mesmo organizar isso, que isso tudo esteja já facilitado e previamente organizado na sua mesinha, no seu local de estudos, para que quando você acordar e for o momento de estudar, você já tenha ali tudo separado, é só sentar na cadeira e de fato estudar. Então, quando você terminar a sua sessão de estudos hoje, já dá uma olhadinha ali no seu planejamento, qual é a meta de amanhã? Quais são as matérias, quais são os artigos, quais são as questões que você vai precisar fazer e já deixa esse material separado para facilitar e evitar que você procrastine. E a quinta e última coisa que você precisa fazer é ter comprometimento. Depois que você separou o seu local de estudos, deixou ele ali organizadinho na sua casa, separou qual vai ser o tempo que você vai dedicar para esses estudos por dia, né? Um tempo de qualidade que você vai separar só para estudar. Fez um planejamento ou comprou um planejamento pronto para você nem perder esse tempo se planejando. E organizou o seu material ou providenciou também, né? Comprou um curso, um método, um material que já vem com tudo já organizadinho, separadinho para você. Agora é hora de você se comprometer, né? Você tá com a faca e o queijo na mão. É necessário que você tenha disciplina e todo dia coloque aí um tijolinho na parede da sua aprovação, sendo constante, tá? Não negocia, pelo amor de Deus. A sua aprovação, que é algo que ninguém vai tirar de você, porque uma vez aprovado no exame de ordem, para sempre aprovado no exame de ordem, não negocie isso por prazeres momentâneos, sabe? Por mais 5 minutinhos de preguiça no sofá, mais alguns minutinhos de olhar o Instagram, ficar rolando lá o feed do Instagram. Não troque mesmo. A sua aprovação, que é algo que ninguém jamais vai poder tirar de você, a não ser que você incorra em uma das hipóteses lá de perder sua carteira da OAB, né, que é muito difícil acontecer, por um prazerzinho aqui, um prazerzinho ali, que vai te tirar do foco e aí sim vai afastar cada vez mais a sua aprovação. Então assim, se você fizer sua tarefa de casa direitinho, que nem precisa de muito, tá? É por pouco tempo. Se todo dia você se concentrar, sentar, fazer o que precisa ser feito, por alguns meses, coisa de poucos meses mesmo, você já vai ter a sua aprovação, a sua carteirinha na mão para ter toda a liberdade do mundo para fazer o que você quiser com ela, como eu já falei anteriormente, e vai ter valido a pena toda essa renúncia que você fez por esse pouco período de tempo aí que você resolveu entrar no modo caverna. Se afasta, desliga tudo, se for possível, desativa suas redes sociais. Eu fazia muito isso quando eu queria passar numa prova difícil, quando eu queria atingir um bom resultado, eu me isolava do mundo. Eu sou muito assim, quando eu quero um negócio, eu me comprometo de verdade, eu faço tudo que precisa ser feito, tudo que está ao meu
alcance para conseguir aquilo. E eu recomendo que você faça isso porque isso funciona. Então ativa o modo caverna, faz o que precisar ser feito por esse pouco período de tempo e só sai de lá desse modo caverna quando o seu nome estiver na lista, combinado? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui para eu saber que você chegou até o final. Uma vez aprovado, para sempre aprovado. Um grande abraço e até a próxima. E assiste esse vídeo aqui que também vai te interessar bastante.